Boa noite a todos. Que Jesus seja presente no coração de todos nós, que possamos estar receptivos para a mensagem da noite. Que assim seja. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de iniciar esse trabalho com a permissão da espiritualidade, dos protetores dessa casa, e que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Vou fazer primeiro uma propaganda, né? A USP Piracicaba está montando em 2020, vai iniciar a campanha Conheça o Espiritismo, né? Através da divulgação e da entrega de 25 mil livros espíritas, livros Fundamentos da Doutrina Espírita. E para essa campanha você necessita de ajuda. Então quem quiser saber mais, ali tem um QR Code, onde lendo esse QR Code ele leva direto para a página, e a página tem mais informações dessa campanha. Quem puder ajudar será de grande valia. Outra ferramenta que nós temos disponível para a gente estudar a doutrina espírita é a União Rádio Web, que é um departamento de comunicação da USP. É uma rádio espírita 24 horas no ar. Então, está ali lavando o carro, ou lavando louça, ou fazendo alguma coisa em casa, baixa no celular, entra no computador, coloca a rádio web e fica ouvindo. Então, eu não tenho tempo de estudar. Mas enquanto você está trabalhando com as mãos, você pode ouvir. Então é uma maneira de a gente divulgar a doutrina e da doutrina entrar, né, na nossa cabeça. Então é uma informação também a mais. E vamos lá para o nosso tema da noite. Eu sei que aqui todo mundo estuda sobre o Espiritismo. A intenção é falar o que não é o Espiritismo, porque todo mundo sabe o que é o Espiritismo. E aí as pessoas perguntam na rua para a gente: você vai no centro mesa branca? Você vai no centro kardecista? A mesa pode ser branca, azul, amarela, a cor que for. O centro não é kardecista, o centro espírita, a doutrina dos espíritos codificada por Kardec. Então nós temos que saber esse tipo de coisa, para poder explicar para as pessoas. Como é que nós vamos falar da fé que nós professamos se nós não sabemos? Então, a intenção dessa noite é falar de 5 pontos que a doutrina fala pouco. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Espiritismo não é religião. Nossa, não é religião? Vamos lá. Muitas religiões unem a crença em uma divindade a rituais de fé. Então, para você crer em alguma coisa maior, você tem que ter rituais. Nós não temos aqui. Por não usar o mesmo método, nós não temos a denominação de religião, só religião. Ele não foi organizado como religião porque, agora vem uma frase de Kardec: para as coisas novas necessitamos de palavras novas. Está no Livro dos Espíritos. Então a doutrina espírita é uma coisa nova, não é mais uma religião. Nós vemos aí criar em igrejas, não sei quantas por dia são criadas. Se o Espiritismo fosse nessa linha, seria mais uma, fadada ao erro, como tantas outras. Não estou dizendo que as outras estão erradas, tá? Estou dizendo que nós não fazemos. Nascido em um momento delicado da história religiosa do mundo, especificamente em 1857, na agonia do triste período da Inquisição, denominar a doutrina espírita como religião seria fadado ao fracasso. Vocês lembram do episódio do bispo espanhol que mandou queimar as obras de Kardec que chegaram na Espanha? Então, é um ato de imposição. A Inquisição daquele momento, e até hoje existe velada, mas existe ainda uma discriminação contra o espírita, né? Então, era uma época difícil. Então não podia ser mais uma religião. Vez que não vinha ao mundo para ser o que eram as outras, indiscutíveis, impositivas, dogmáticas e ritualísticas. Tem outras religiões que usam vermelho, que são tementes a Deus. Nós não somos. Não temos que ter medo de Deus. Nós temos que ter medo das nossas ações. Nós temos que ter respeito a Deus. A doutrina espírita não impõe nada a nós.
Nós temos o livre-arbítrio, eu faço se eu quiser. Só que eu vou ter que aguentar a consequência dos meus atos. Então a doutrina espírita ela é diferente por causa disso. Ah, mas não tem dogma, mas tem água fluidificada, tem o passe, que os espíritos, através de Kardec, nos explicaram, que é um tratamento, né? O magnetismo. Através desse magnetismo, a espiritualidade nos ajuda a melhorar o nosso corpo físico e espiritual. Então a doutrina espírita explica isso, não é o mistério da fé. Desde o berço, o seu ideal foi o raciocínio e não a fé cega. Foi a compreensão, não o fanatismo. Foi a convicção, não o resultado da imposição familiar e estatal. A gente vê ao longo da história, né? Meu pai é católico, eu tenho que ser católico. E assim vai. Eu vim de berço católico, né? Em alguns países, como a França, por exemplo, o rei era cristão, tinham que ser cristãos, né? Então era imposto. Sempre esclareceu a ideia da consequência através da relação semeadura e colheita. Então o Espiritismo nos explica: eu só vou colher o que eu semear, nada mais que isso. Semeie do bem. É a dica. Então, através da doutrina espírita, Deus passou a ser compreendido como força criadora e motriz do universo. Não como um carrasco que necessita ser paparicado e temido, como faziam os sacerdotes lá atrás, falando do Deus punitivo. Aquela época necessitavam, hoje não precisa mais isso. Naquela época as pessoas eram um pouco piores que nós. Não que a gente melhorou muito, tá? Mas eram pessoas que, se não fosse imposto o olho por olho, dente por dente, não iam conseguir cumprir a missão delas. Uma das mais importantes assertivas espíritas, aliás, se resume nesta fé inabalável, nesta frase, perdão. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Outra frase de Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a nossa fé encara a razão em qualquer época. Aprendemos através da filosofia espírita, então, ela não é uma religião, é uma filosofia de vida, né? Que o ser humano não é este corpo físico. Né? Então a gente ouve falar, eu sou um corpo e tenho um espírito. Ao contrário, eu sou um espírito e tenho um corpo. Eu tenho um corpo físico para cumprir o que eu combinei no meu plano reencarnatório. Então eu preciso de um corpo físico. Que aqui nesse planeta nós precisamos de um corpo físico. Grosseiro, esse corpo grosseiro. Manifesta através desse instrumento carnal que sobrevive à deterioração chamada morte. Então esse espírito sobrevive ao desencarne desse corpo. E com a ciência espírita se conhece a relação existente entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então a doutrina vem para nos explicar a relação desse mundo que nós estamos com o mundo espiritual. Trazendo pelas vias da observação sistemática e racional a certeza da inteligência imortal, o espírito. Então Kardec o que era? Um cientista. Estudou o magnetismo, um pedagogo de mão cheia, né? Mas ele era curioso. E o que o cientista faz? Usa métodos científicos, a observação. Então ele foi observar, quando ele viu a mesa girando, ele queria entender o que era aquilo. E foi entender o que era. Atrás daquilo tinham respostas inteligentes. Opa! Então, o cientista Kardec começou a codificar a doutrina depois dos seus experimentos. Através do quê? Da observação. Diferente do que leigos possam pensar, a encarnação sucessiva, ou reencarnação para nós, não é invenção espírita. É conhecimento milenar, especialmente forte no Oriente, e cujos ocidentais, nós, não absorveram suficientemente. Exato. Não é invenção do espiritismo a reencarnação. Nós vimos o budismo, outras, o shintoísmo, são religiões reencarnacionistas. Não é exclusividade nossa. O povo oriental conhece isso há muito tempo. E nós do Ocidente, ainda atrasadinhos, né? Viemos a conhecer há pouco mais de 160, 170 anos. Sem a ideia da reencarnação aliada a causa e efeito, não há como sequer supor a existência de Deus, pois ele deve manifestar sua mais pura justiça, e não se vê justiça alguma na unicidade de existência.
O que quer dizer isso? Se nós tivermos uma existência só, isso mostra que Deus não é justo. E quando a gente abre o livro dos Espíritos para estudar, o que é Deus? Né? Deus é infinitamente justo e bom. Se Ele é infinitamente justo e bom, por que Ele me dá o direito de viver 50, 70, 100, 150 anos, espero eu, e uma criança desencarna com 1 ano? Seria injusto com aquela criança se ela tivesse uma vida só. E aí a doutrina vem para nos explicar que esse Espírito está trazendo a soma de várias passagens por aqui. Aí eu consigo entender a justiça de Deus. Aquela criança tinha que encarnar e viver mais 1 ano, para cumprir alguma coisa que ficou do passado. Então, continuo entendendo que Deus é infinitamente justo e bom. Assim, o Espiritismo não é uma religião, é sobretudo uma filosofia de vida que traz sentido à existência humana, incentivando os seus adeptos ao raciocínio e à superação moral. Então, o Espiritismo é uma ciência com filosofia que nos religam a Deus, nos fazendo melhorar, nos fazendo evoluir. Isso é o Espiritismo, não é somente religião. Passemos para o próximo item. Espiritismo não é espiritualismo. Então a gente vê lá no poste: traga o seu amor em 24 horas. Né? É uma pessoa espírita? É médium? É. Que tipo de espírito pode ajudar essa pessoa? Não sei. O espiritualismo diz respeito às ideias que divergem do materialismo. Então, o materialismo focado nas coisas materiais. O espiritualismo considera a existência de algo além da matéria. O desencarne tem algo além disso. E ainda admite a existência de Deus. Por exemplo, o catolicismo acredita em Deus, mas não crê em reencarnação nem em espírito. Então, o catolicismo e outras religiões são espiritualistas. Não acreditam em Deus, porém não acreditam em espíritos. Por isso, Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, disse que todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que em nós existe outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença dos espíritos nas suas manifestações. Então, acreditando que existe algo além da matéria é espiritualista, mas não acreditando em espíritos não é espírito. Já os espíritas acreditam na existência de algo além da matéria, tão igual, creem nos espíritos, não preciso ver para crer, né? Então muita gente vem na casa espírita com curiosidade, né? Eu quero ver um espírito, né? Então aí o espírito, se materializar um espírito aqui, não fica um. Crê na vida após a morte, ou seja, acredita em uma vida espiritual. Além disso, o Espiritismo acrescenta as seguintes características: comunicação mediúnica, que tem como objetivo esclarecer e consolar os encarnados e desencarnados. Então, olha que interessante. A comunicação mediúnica, o trabalho mediúnico, que é feito por um médium intermediário entre o mundo de lá e o mundo de cá, que não liga para o espírito: alô fulano, como é que está aí em cima? Não faz dessa forma, é o espírito que se comunica, né? Tem todo o curso Cohen explica certinho, o livro dos espíritos explica. Mas Kardec invocava espíritos? Naquela época ele precisava invocar, fazer as perguntas para entender aquela relação, mas agora não precisa mais. Como eu disse, a materialização, nos anos 50 existia materialização, hoje não tem mais. Não precisa mais. As mesas girantes, naquela época era necessário, não tem mais. E o povo gosta do maravilhoso, né? E existe ainda em outras doutrinas o maravilhoso. E a pessoa vai. Né? Por quê? Por causa do imediatismo. Eu quero fazer uma troca com a espiritualidade. Se você me der um bom emprego, eu faço alguma coisa para você. Você acha que nós podemos trocar com a espiritualidade? Continuidade da responsabilidade individual de cada um. Semeadura e colheita, lembra? Tudo que eu fizer, eu vou prestar conta.
Ah, ninguém viu. Sobrevivência do espírito como individualidade. Então ele vem em suas várias reencarnações só trazendo experiências do passado. Ele mantém a sua individualidade, não se perde. Concepção tríplice do homem: espírito, perispírito e corpo físico. Aqui nesse planeta nós temos esse corpo grosseiro, um perispírito que é meio grosseiro e meio espiritual, que envolve o nosso espírito. Essa é a trilogia do homem, né? E ainda a doutrina espírita ensina que todos nós, tanto encarnados como desencarnados, estamos em processo de aprendizado, de evolução, e que somente os espíritos mais evoluídos podem dar orientação. Então, analise o conteúdo da mensagem. Então, quando for um conteúdo bom, pode ter certeza que é um espírito mais evoluído. Espiritismo não é oráculo. Se alguém veio aqui hoje para perguntar os 6 números da Mega Sena, pode até conseguir, mas que tipo de espírito vai dar essa comunicação? Aquele que quer brincar com a gente. Médium não é adivinho, mas intermediário dos espíritos. Kardec denominou isso também. É uma palavra que não existia, a mediunidade. Os espíritos, por sua vez, não são fantoches, têm vontade própria e não se sujeitam a este ou aquele capricho. Ao contrário, os espíritos sérios afastam-se de quem age com interesse pecuniário, por mera curiosidade, no intuito de colocá-los à prova. Por que não tem mais trabalho mediúnico aberto? Porque a pessoa vem e quer receber uma carta da vozinha para saber como a vozinha está. É um espírito trazendo uma informação para uma pessoa. É claro, algumas pessoas necessitam de um alento no momento do desencarne, alguma coisa nesse sentido. Mas você vir no centro, seria gastar munição à toa, né? Quando a comunicação é boa, ela vem para a maioria das pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Comunicação que vem para uma pessoa só, a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo dela, para a gente não ficar iludido. Agora, uma comunicação, ela vem primeiro com o médium, tem aqueles médiums, isso não é para mim. Não, primeiro com o médium e depois para todos os demais. Se a comunicação for condizente com todos os demais, é ótimo, é um espírito evoluído. Fazendo essa análise, a gente vai ver. Tem muitas pessoas, eu quero que o espírito dê um nome, só dá um nome. Analise o conteúdo da mensagem, você já vai ver o grau do espírito. Então o espírito vai falar que o Palmeiras vai ficar campeão. Eu bem que eu gostaria, mas não, definitivamente não é esse o objetivo da mediunidade. Adivinhar não é para médiums, ao menos os médios que se educaram nos preceitos desenvolvidos por Allan Kardec, na codificação criada por Kardec, na doutrina dos espíritos. Existem adivinhos? Existem. Existem pessoas que cobram por isso? Existem. Que espírito está lá? Deixo para vocês pensarem nisso. O orgulho, porém, fala alto e alguns médios deixam-se levar por ele. Querem a glória, bajulação, seguidores. Vocês já viram isso? Já aparece muito na TV. Está aparecendo ultimamente, né? Eu me lembro ultimamente pelo menos de 3 casos. Saiu até no Fantástico. A fama. Então tornam-se adivinhos e respondem a todas as perguntas que lhes são propostas, fogem à mínima gota de humildade e, vencidos pelo orgulho, sucumbem. Uma das piores mazelas é o orgulho. No mundo em que os 15 minutos de fama vem sendo o objetivo de muita gente, constatou-se que a mediunidade é um campo fértil para uma exposição mais potente da figura. Adivinhações, revelações das mais esquisitas, busca pelos holofotes tornaram-se comuns, infelizmente. Quando o espetacular ganha espaço, o simples perde o brilho.
Então, analisemos. Se o negócio é muito espetacular, está tendo muito show em torno do médium, afaste-se. Afaste-se. Espiritismo não faz milagre. Então muitas pessoas esperam que o centro espírita resolva o seu problema. Se você não mudar a sua conduta, o centro espírita vai te ajudar. E se você não fizer a sua parte, é igual aquele que fala, você vai lá no centro, reza lá para mim, e vai assistir o futebol, ou vai no churrasco. De maneira racional, a doutrina espírita esclarece os milagres de acordo com as leis naturais. Que leis são essas? O livro dos Espíritos nos traz o seguinte: a lei de ação e reação, eu não enxergo, mas eu sei que ela existe. Ela é diferente da lei da gravidade. Se eu soltar esse objeto, ele vai cair. Eu vejo a lei da gravidade, mas a lei da ação e reação eu não vejo. Então o que eu faço, eu recebo. Então, analisando o que acontece na nossa vida, nós temos certeza que ela existe. Então, mais uma dica. Eu não estou cobrando por dica hoje, hein? Façam o bem. Façam o bem sem interesse. Então, eu vou falar isso no final. O Espiritismo vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento: revelar novas leis e explicar os fenômenos na alçada dessas leis. Então, o Espiritismo vem explicar. Por que a água fluidificada cura? Por que o passe ajuda? O Espiritismo explica. Frase Allan Kardec também. Há no Espiritismo duas coisas: o fato da existência dos espíritos e suas manifestações, e a doutrina que disso decorre. Então, os espíritos e suas manifestações decorreu na criação de uma doutrina. O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida, senão por aqueles que não viram ou não quiseram ver. E aí, como eu disse, não precisa ver. Eu não preciso ver o espírito para acreditar no mundo espiritual. Muitos de nós já ouvimos casos de trabalhos mediúnicos, onde a pessoa conhece aquele que desencarnou e vê pelo que o espírito está dizendo que é aquela pessoa mesmo. Então é a ciência da observação. Os mais antigos, os dialogadores dos trabalhos mediúnicos, então aquela pessoa era daquele jeito, andava assim, usava um chapéu. O Espírito fala que está daquele jeito. Então é fulano, é tio de ciclano, e a gente conhece, tem certeza. O segundo, a doutrina que disso decorre, a questão é saber se essa doutrina é justa ou falsa. E aí é o resultado da nossa apreciação. Aprecie a doutrina espírita, e você mesmo tem que tirar a sua conclusão. Eu passei por várias doutrinas, até chegar aqui. Foi a que me esclareceu. Os espíritas não dizem, que é uma doutrina saída da boca de Deus, revelada ao único homem por meio de milagres, e que é preciso impor ao gênero humano. Onde foi isso? Moisés. Deus passou a informação para Moisés, e Moisés levou para os demais dos povos dele. Não. E a gente sabe o que foi aquilo, foi o primeiro download de informações do céu. E foi Deus que falou com Moisés? Não, foi um espírito um pouco mais evoluído que Moisés. E a ordem veio lá de cima e foi descendo, até chegar no nosso nível. Nós estamos na base da pirâmide, estamos encarnados no planeta de provas e expiações, não somos santos. Estou fazendo palestra aqui, mas foi igualzinho, cada um de vocês, cheio de defeitos. Estou aqui entendendo quais são os meus defeitos e como eu posso melhorar. E tenho muito trabalho na frente. Pisa no meu pé para ver se eu não fico bravo. Então o que os espíritos dizem? É uma doutrina que não é, que o Espiritismo diz, que é uma doutrina que não é nossa, da qual não reivindicamos mérito, nós a adotamos porque achamos racional. Então por que eu estou aqui hoje? Porque o que eu ouvi me satisfez. O que eu ouvi, o que eu li na doutrina, para mim foi suficiente. Explicou muita coisa que eu tinha dúvida. Por que Deus deixa uma criança morrer e eu vou viver até 150 anos, se Deus quiser?
Então eu fui entender isso. E vi que através das reencarnações, o que a gente vai fazendo, vai revertendo na nossa capivara, né? Atribuir-lhe a origem que quiseres, de Deus, dos espíritos ou dos homens. Examinai-a, se ela convém, adotai-a, caso contrário, põe de lado. É isso que eu falei, faz uma análise. É bom para você, porque o Espiritismo prega? É, continua. Não é? Procura outra. Você tem o livre-arbítrio de mudar. Muitos de nós mudamos. Não nascemos na doutrina espírita. E viemos pela dor. Alguém veio pelos 6 mundos, não é assim? Não, né? O conhecimento da doutrina não se dá de um momento para o outro. A evolução não dá saltos, a gente sabe disso. Participando de algumas reuniões ou de algumas palestras, mas da meditação, da reflexão, da vivência dos ensinamentos, né? No aprendizado espírita cristão. Oração. Só orar não resolve. Orar e ação. Então a gente tem que entender isso. Pois somente assim o homem pode tornar-se médico de si mesmo. Olha que legal. Então, se eu colocar em ação os ensinamentos espíritas cristãos, eu vou estar fazendo bem para mim. Faço para o próximo, reverte para quem? Para mim. Vamos sair fazendo o bem, porque vai reverter para mim. Fazer o bem por fazer o bem. Produzindo em si a reforma íntima. Quem lembra da reforma íntima? Resolver as nossas mazelas, das menores para as maiores. O que são as nossas mazelas? É aquela malinha que quando a gente reencarna, a gente traz da outra vida. Eu trago orgulho, né? Soberba, a gula. Então o que eu faço? Venho para cá, abro a minha malinha e elenco os meus defeitos. E vou tentando resolver. De que forma? Do maior para o menor ou do menor para o maior? Eu estou com uma vontade de melhorar, vou pegar o maior. Desisto. Não consigo, desisto. Então não é mais fácil pegar o menor? Vou pegando, eu falo mal do meu vizinho. Então eu começo a não falar mais, a vibrar positivamente do meu vizinho. Conseguiu. E vai assim. Aí eu desencarno, sobra mais o resto da lista. Na outra encarnação eu começo da outra menor e vou subindo. Até a nossa malinha está vazia. E olha que trabalho, hein? Então nós temos muito trabalho aí. E a gente não faz porque a reforma íntima requer que a gente coloque o dedo na nossa ferida. E a gente não está disposto a isso, a se expor. Buscando dentro de nós o homem novo, o homem reformado, através do bom combate. Assim, conhecendo a verdade, se libertará da multidão de faltas. Espiritismo não é assistencialismo. Pode fazer assistencialismo? Pode, deve. Mas é só assistencialismo? Chico falava que tinha que dar o peixe. E aí o amigo dele falava, mas Chico, não tem que ensinar a pescar? Enquanto ele não tem força, você tem que dar o peixe. Na hora que ele tiver força, você ensina a pescar. O centro espírita deve fazer isso. Deve assistir e no momento certo deve dar condições dessa pessoa andar com as próprias pernas. Porque se você só assistir, a pessoa cruza o braço. Eu sempre vou receber, não preciso fazer nada. Esse é um problema que nós vemos na nossa sociedade. Vamos falar sobre isso. Fora da caridade não há salvação. Esse parece ser o lema do Espírito. Parece apenas. Será que temos a noção do que realmente seja caridade? Então caridade é só toma, só dá. E às vezes a gente dá e humilha a pessoa. Sem querer humilhar, mas acaba humilhando. Não, pega aqui, vai embora, né? Dá, ergue o vidro. Né? Pelo pouco que temos percebido dos textos, artigos, palestras e principalmente da conduta diante de fatos sociais e de relacionamento interpessoal entre os espíritos, tem espírita duro de roeiro. Tem centro que você entra, o pessoal não fala boa noite, não fala bom dia, boa noite. E sai pagando de bom espírito.
Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1868, eu coloquei o nome errado aí, a caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Eis porque pode-se dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Então nós temos que estudar o que é essa caridade. Kardec alerta para a necessidade de autotransformação e para uma transformação social mais ampla. O verdadeiro espírita é aquele que todos os dias tenta melhorar-se. Ah, legal. Para quem Jesus apareceu primeiro? Foi para João? Foi para Pedro? Não, foi para Maria Madalena, que segundo a literatura era uma prostituta que se transformou. Olha a transformação dela. Quem se melhorou mais, ela ou Pedro? Olha aí. Às vezes a gente lê, passa batido e não pensa. Então, o verdadeiro espírita é aquele que todos os dias tenta melhorar-se. Não é aquele que se diz e que os outros dizem que é um santo, mas é aquele que se esforça para melhorar-se. Cada pessoa é que verdadeiramente sabe de sua própria vida. Não são julgamentos alheios que fazem uma pessoa melhor ou pior, mas suas reais intenções e ações. Reais intenções. Não é uma questão dos fins justificarem os meios, ou não, mas uma relação de coerência entre ação e intenção. Você está fazendo uma caridade, entregando uma coisa para uma pessoa. Eu discuto muito com a minha mãe sobre isso. A pessoa pede, mas você deu de coração? Se não for dar de coração, nem dê. Então a pessoa pediu dinheiro, ela dá o pão. Ela não pediu o pão. E aí a pessoa joga, né? Claro, ela quer o dinheiro, a pessoa joga, ela fica brava. Então por que deu? Não deu de coração. Nós temos que pensar nisso. O assistencialismo é paternalista, no sentido que usa os bens materiais doados para dizer: somos bons, queremos o seu bem, temos piedade da sua situação, tome um prato de sopa. Então, se a gente fizer só isso, nós estamos errados. Ontem eu estava num centro que tem um trabalho de assistencialismo, porém tem um trabalho de instrução também. Meu amigo, você está nessa situação por quê? Como é que você está se comportando? Como é que você deve se comportar? É esse o verdadeiro trabalho: assistência e orientação. Assistência e orientação. Apenas assistência, nós vamos gerar as pessoas que cruzam o braço. E vamos sempre esperar. Talvez não digam essas palavras, né? Para não parecer falso, mas são as expressões embutidas nas ações. Vamos entregar logo essa sopa que vai começar a novela. É através do assistencialismo que não se investe em educação, saúde, melhoria da infraestrutura, enfim. É dando o mínimo necessário para sobreviver e manter a paz. E nós vimos muito isso. Um certo programa aí. Tome um pouquinho, mas não ajuda a pessoa a sair daquela situação. Não ajuda aquela pessoa, não instrui aquela pessoa. E eu finalizo com uma frase de Kardec: o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Isso é muito sério. Nós temos que estudar e colocar em prática, porque nós seremos cobrados das nossas ações. Vai ser Deus? Não. A nossa consciência. E nós vamos ser advogados dos nossos atos. Então eu espero que todos trabalhem no bem, para que esse bem conte positivamente para vocês. E que Jesus abençoe nós grandemente, hoje e sempre. Que assim seja.